Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conexe Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce. Oi, eu sou a Jéssica da Maternize Moda Gestante Lactante e este é o podcast Maternize-se, um podcast de acolhimento, de informações e de vivências. E hoje a gente vai compartilhar as informações e vivências dessa mãe. Ela é doula, ela é formada em Educação Física e a gente vai conhecer um pouquinho mais da tua história, do teu trabalho e trazer informações para essas nossas mamães que vão acabar nos assistindo, os nossos papais também, né? Quem tá dentro dessa maternidade toda. Eu me chamo Gisele, eu sou profissional de educação física, sou doula, consultora de alimentação, mãe, esposa, 1001 utilidades. Vários papéis desempenhados Vários aí. papéis em um só. E a gente vai conversar um pouquinho hoje, né, sobre exercício físico na gestação e maternidade, enfim, Adulagem, adulagem, tudo que a gente conseguir extrair de ti hoje, a gente vai. Eu vou tentar extrair. É pouco tempo, mas a gente é bem tagarela e o assunto vai indo, né? Ô, Gi, mas vamos começar assim já, né? Tu é mãe, vamos começar assim já pelo primeiro assunto, né? Como é que a maternidade apareceu pra ti? Ela sempre foi um sonho? Ela veio depois de casal? Ela veio no susto? Como é que, assim, foi essa entrada nesse mundo pra ti? Então, eu não lembro, assim, de sonho, de ser mãe, sabe? Mas também não me imaginava não sendo. Aquele medinho de não engravidar, mas também aquele medinho de engravidar, né? Uhum. E ela veio depois de um tempo de casada, quando a gente realmente, agora, deixa acontecer, né? E veio meio que no susto, porque no primeiro mês, aquela história, né? O farol anticoncepcional pra daqui a uns 6 meses engravidar. Que nada. No primeiro mês, já engravidei. Então, a primeira veio meio que no susto, assim. Mas era muito desejado também, porque nós já conversávamos, já tinha nome, já tinha, né, tudo engatilhado. Já tinha aquele planinho assim lá na cabeça, já. Né? Ai, vai ser menina isso, menina aquilo. Isso. Já falavam de gestação, de parto, de coisa assim, ou esse é um outro universo assim que... Não, era um outro universo, era tipo assim, engravidar, tá, engravidou, e agora? Era uma coisa de cada vez, era pensada, não era algo de, tipo, eu tenho um sonho de ser mãe, de ter parto normal. O teu primeiro menino tem 10 anos, né? Tem 10 anos, 10 anos, assim, tipo, esse tempo atrás a gente também não tinha essa bomba, assim, de informação que a gente tem hoje, né? Uhum. Então eu acredito que também venha disso, né? Eu tinha muito medo, né? Muito medo do parto, porque eu só ouvia falar coisas ruins, né? Então, quando eu pensei que, não vou parar o anticoncepcional agora, vou engravidar. Eu fiz um plano, só que eu tava grávida e não sabia, né? Então, meu plano não cobria a cesárea. Porque a minha intenção não era ter feito parto normal. A minha intenção lá no começo era ter feito cesárea por, né, N motivos que a gente ouve por aí do nosso sistema cesarista, né? De ser mais seguro e aquela coisa toda. Aquela historinha, né? Aquelas historinhas. E aí eu fiz todo o meu pré-natal ali no plano, mas na hora de ganhar eu tive que ir pelo SUS, né? Então foi parto normal.
Então, assim, eu comecei a pensar quando eu vi que eu não ia ter a possibilidade de ir pelo plano. Aí eu comecei a pensar no parto. Só que naquela época não se estudava, né? Não se sabia nada, tu ia pelo que o médico falava, né? Então era algo muito, muito doido, assim. E foi dessa forma que a gente foi. Eu lembro que a única coisa que eu sabia naquela época é que eu podia ter um acompanhante. Eu destrocei ali, consegui encontrar a lei do acompanhante e dei pro meu marido e disse, olha só, se não te deixar entrar, tu chama a polícia, porque eu não vou ficar sozinha. Tem lei, tá? Aqui, tu, pelo amor de Deus. E deu tudo certo, ele entrou durante todo o processo, ainda teve troca, minha mãe entrou depois, né? Então foi... Foram horas de trabalho de parto? Foi, né? A minha bolsa rompeu por volta de 3 e pouca da tarde, era 11 da noite, ele já tinha nascido. Não foi, não, só porque aquela coisa de 10 anos atrás, né? Olha, naquela época, a gente, né, estourava a bolsa e corria pro hospital. E daí foi isso que aconteceu contigo mesmo. Foi isso que aconteceu, né? A bolsa rompeu, a gente pegou tudo, já tava quase tudo pronto, né? Pegamos tudo e fomos pro hospital. Aí chegamos lá, já tava, né, tudo ajeitadinho, o pessoal que eu já tinha comunicado a minha médica, e ela já tinha comunicado o pessoal do hospital, e aí eu fui. Mas cheguei lá, não tinha, né, o colo não tava preparado, não tinha dilatação, nada disso, e aí me colocaram na ocitocina. A ocitocina, deitada, não quantidade, não se sabe, acredito que uma dose alta, né, porque... E naquela época não tinha essa, eu não sei, né, aquela época, né, não é tão longe, né, 10 anos atrás, mas andava em bola, fazia, assim, exercícios, ou era realmente, assim, esperar a hora de vir? Era esperar. Elas até falavam, vai caminhar, mas tipo, né, vai caminhar, tô com dor, né, aquela coisa. Né? Não entende o porquê do caminhar. Isso, eu vou caminhar pra quê? Vai me doer mais? Né? E aí eu ficava deitada ali, normalmente de lado, com aquela cara de ódio pro meu marido. De eu quero te matar. E aí o negócio fluiu, assim, mas fluiu muito rápido. Eu acredito mesmo que pela questão da ocitocina, né? Então foi... Tipo, foi bem induzido. Sim, porque eu lembro de um tempo, né, a gente brinca, ri, né, e eu tava ali rindo, no primeiro momento a minha mãe ficou comigo, e aí eu tava rindo e a mãe me olhava assim, daqui a pouco a dor vai pegar, e eu, que nada, né, brincando, e daqui a pouco assim, tipo, de uma hora pra outra a chave, puf, virou, né, e aí eu comecei a sentir muita dor, e foram 3 horas de dor, nem isso. Então... Tempo pequeno, né? Sim, é pequeno, imagina, foi um passo muito grande. E eu lembro que era muita dor, né? Não foi algo que foi gradativo, ele simplesmente veio do nada pra aquela dor intensa, né? Então... E daí, teve alguma intercorrência médica? Teve alguma... aconteceu alguma coisa? Tipo, eles tinham... Como é que era a assistência naquela época, assim, né? Há 10 anos atrás, que não é muita coisa, mas, né? Não é muita coisa, né? Não era pra ser aquele cenário do jeito que foi e que acontecia, né? Mas eu lembro, assim, que eu tava ali na cama e aí era uma médica, ela me avaliou, tudo tal, eu tava com um pouco centímetro de dilatação, continuei ali, daqui a pouco trocou o plantão, veio um médico, um alemão de 2,5 metros, foi fazer o toque, mas nem pediu licença, nada, pá, né, aquela mão enorme, eu lembro que eu só agarrei a mão dele assim, e aí ele, não, tá quase, que não sei o que ainda brinquei assim, eu queria saber de analgesia, porque, né, era muita dor. Sim. Aí ele olhou pra mim e deu uma risadinha assim, não, nessa altura que tu tá, não dá pra dar analgesia. E aí pegou e saiu. Aí eu lembro que deu uma meia hora, veio a enfermeira e olhou pra minha cara assim, né, fez o toque de novo, não, já tá completa. E aí me levou pra sala cirúrgica, né, e aí eu fiquei deitada na posição litotômica. Lá era cirúrgico, tipo, hoje eu sei que tem a sala do... As PPPs. Isso. Não era. Depois que eu ganhei o Davi, foi feita uma reforma toda no hospital. Naquela época, o quarto eram mais pessoas, o banheiro era fora do quarto. Então, foi antes da reforma. E aí, as salas eram salas cirúrgicas, né? Eu fui colocada na posição litotômica, a perna levantadinha, e aí o meu marido ficou atrás de mim. Cada contração que vinha, elas pediam pra eu fazer força, e ele me ajudava empurrando. Então... Nossa, é bem assim... Cena de filme. Eu ia dizer... Sim, é como eu imaginava que era um parto, e depois a gente engravida e descobre, Isso, e aí aquela questão, né? Tipo, tranca o ar, faz força, e aí o olho, depois eu lembro que ficou assim muito vermelho, muito, né? Imagina, deve ter estourado vasinhos, né? Pela força que fazia, tranca o ar, faz força de cocô e aquela coisa, né? Muito doida. E aí eu lembro que quando o Davi tava pra nascer, o médico só falou assim, eu vou botar um geladinho aqui e vou dar um cortezinho. Mas ele só falou, tipo, já cortou e aí o Davi nasceu.
né? E daí foi feito... Foi feita a episiotomia. E aí, depois a placenta ali nasceu também, eu não senti placenta nascer, acredito que eles tenham puxado também. Então, foi Nossa. bem punk. Aí, depois ele fez ali as suturas, né? E aí, depois disso tudo, eu tive uma complicação. Que aí eu tive um princípio de hemorragia. Naquela época, eles davam banho logo em seguida, né? A mãe é que esperava 24 horas e o bebê tomava banho logo em seguida. E aí eles deram um banho, meu marido acompanhou tudo, ficou junto, Sim. botaram a roupinha nele, ele ficou ali junto com o pai e eles me botaram numa sala de observação. Então eu fiquei, nossa, acho quase umas 2 horas lá em observação e eu lembro assim até meio que da sensação, sabe, do médico vir, dar uma apertadinha no topo do útero e sair aquele sangueiro assim por baixo, né, aquela coisa assim muito... Então, depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender, eu comecei a ver que tudo aquilo que aconteceu não era por causa do parto normal, não foi o parto normal que deu aquela hemorragia, não foi o parto normal que era aquela dor horrível, mas sim a assistência que eu tive, a forma com que tudo foi conduzido, né? Então... É um cenário catastrófico, né? E era o teu primeiro, né? Na verdade, não é nem porque era o teu primeiro, né? Todos eles são especiais, né? É a tua gestação. Sim. E ser tratado assim, infelizmente é cair no sistema, né? Eu Sim. nem gosto de falar isso, tá? Mas infelizmente é isso, é um... É o nosso cenário, né? O nosso cenário, ele é cesarista. Os nossos médicos, eles são cesaristas. Eles parecem que não têm essa humanização, esse olhar para a mulher como sendo a protagonista. Eles que têm que fazer, eles que têm que acontecer. Então... Eu acredito que, assim, já melhorou bastante, mas ainda tá bem longe de estar, assim, num cenário da mulher tá ali... Sim, ainda tá. Nós ainda temos, infelizmente, né, enfermeiras, médicos que ainda colocam a mulher num posto mais abaixo que eles, né? Então... Sim, como se o que a gente sentisse fosse muito pequeno. Bem assim. E daí depois, né, mas chegasse a ficar, assim, tipo, alguma coisa, algum trauma, ficasse, né, com algum sentimento ruim de tudo isso que aconteceu, ou realmente, né, foi uma coisa assim mais racional. Depois que aconteceu tudo, tu racionalizou mais e... Então, eu não sei nem dizer a que passo que isso foi mudando, mas eu nunca tive na minha cabeça como o parto sendo algo ruim, sabe? Mas eu vi aquela experiência como algo não tão bom, mas não como o parto sendo algo vilão. Não sei nem da onde era isso, um né? sentimento Mas teu. era o meu sentimento, assim. E aí, quando eu fui para ter o Lucas, né, eu fui estudando um pouquinho mais. E eu fui entendendo que aí começaram-se a propagar um pouco mais das informações, né? E aí eu lembro que eu vi, eu acho que foi até no Instagram da Unimed, um médico falando sobre o sangramento pós-parto, por que podia ser. E aí eu comecei a associar tudo o que tinha acontecido comigo. E aí eu comecei a ver que eu podia fazer desse parto diferente. E aí foi o que eu fiz, aí eu comecei a estudar, um pouco menos do que eu deveria, né, mas estudei e né, eu digo que eu fui na cabeça, assim, que eu não queria de jeito nenhum a episiotomia e a ocitocina, que se alguém me oferecesse um desses, que eu tinha o direito de dizer que eu não queria e que era o meu momento e que eles tinham que respeitar. Então já foi um cenário totalmente diferente. Do que poderia e o que não poderia, sim, né? Sim, eu já sabia que ali era o meu parto, que não era o parto do médico, que eu podia ficar na posição que eu quisesse, que eu podia fazer e acontecer ali dentro, que era o meu momento, né? Então, foi diferente, né? Naquela época, na do Davi, há 10 anos atrás, eu só sabia que eu podia ter o acompanhante, mas do mais, pra mim, era aquela cena toda era normal. Né? Não ouvia falar de episiotomia, não sabia o que era. Pra mim, aquele cortezinho, quando ele falou, era normal, absolutamente, né? Era até um cuidado. É um cuidado, tá sendo legal, né? Tá me ajudando. E aí, quando eu fui pra do Lucas, já foi um pouco diferente. E daí ele também foi parto normal, o Lucas? O Lucas foi parto normal e... Quando eu descobri que eu tava grávida, né, também foi no susto. Tudo no susto. E aí eu disse, não, eu quero ter parto normal de novo e eu vou viver cada contração. Eu vou experimentar cada coisinha que me foi roubado do parto do Davi. Eu vou esperar o momento de eu entrar em trabalho de parto. Eu não vou permitir que ninguém faça nada sem ser à vontade, a hora dele nascer. E aí, dessa forma, eu fui fazendo, né? Estudei, tive ali a minha preparação sozinha. Na época, eu não conhecia muito, não faz tanto tempo, né, gente? 3 anos. Faz 3 anos. E
doula não era algo que eu conhecia, né? Então, foi algo assim, eu fui estudando, fui buscando com o que eu tinha ali, né? Sim. E aí eu fui pro parto com esse pensamento, cada contração é menos uma, cada contração eu tô mais perto do meu bebê, cada contração vai permitir com que eu sinta o abraço dele. E assim eu segui para tentar ressignificar um pouco dessa história. Sim. Só que, querendo ou não, a gente traz, né, a vivência do que a gente já passou. E eu tinha a vivência do parto do Davi. Então, chegou uma hora, assim, que o meu corpo travou. Que, para mim, eu não ia conseguir se não fosse do mesmo jeito que tinha sido a do Davi. E aí, claro que apoiado pelos médicos, que é uma posição melhor para eles, que tudo mais. Eu sei que chegou no final, eu já estava muito cansada, e aí me sugeriram para deitar, né, posição de episiotomia, de litotômica, e aí eu deitei novamente, não, vai ser desse jeito e pronto. Só que foi diferente, né? Minha perna já não foi mais colocada na perneirinha, já foi algo mais, eu fazia minha força, Mas né? foi a tua não deixou de ser a tua vontade, né? Mas eu acredito que assim, foi muito pela minha vivência, porque era algo que eu não queria, né? Eu sabia que aquela não era a melhor posição para mim, mas parece que a minha cabeça não coordenava o que o meu corpo pedia, sabe? E aí, muito doido. Então, mas o Lucas nasceu, assim, de uma forma muito mais respeitosa que o Davi, né? Foi recebido, nasceu na hora que ele quis, tudo do jeitinho. Tudo do jeitinho. Que a gente sabe que é o mais benéfico pra eles, né? E aí eu fiz, né, do jeito que eu tinha planejado. Eu comecei a sentir as contrações de madrugada. Eu não acordei meu marido, era meia-noite e pouca. Eu assim, deixa ele dormir aí, né? e fiquei ali. Botei ali no aplicativo de contrações. Cada contração que vinha, eu ficava ali, né? Sentia aquela dor, que eu não sei como é que é, mas deve ser uma dor assim. Ai, delícia. É bom, né? É bom, sabe que tem um propósito, né? Então, aí eu dormi mais um pouquinho, dali a meia hora acordava com outra, e assim foi seguindo até de manhã, né? E aí, quando eu cheguei no hospital, meio que obrigada pela minha mãe, porque a minha mãe, quando me viu descendo a escada, eu parei no meio da escada, aquela contração, levantei, continuei, né? Normal. Ela, tu vai pro hospital agora, senão eu vou chamar o SAMU pra vir te pegar aqui dentro de casa. Aí eu, tá, enrolei um pouco, peguei as coisas e tal, e aí fui pro hospital. Quando eu cheguei lá, eu tava com 5 centímetros. Aí já tava mesmo, na hora de ficar, né? E daí já ficou e... Aí fiquei e ainda demorou um pouquinho mais pra ele nascer, mas... Não me importei com isso, pra mim o tempo ali não tava... foi ali o... Não. Na verdade não é, né? O importante é a gente conseguir o que a gente quer, né? Pra mim o importante... finalmente de pelo menos ele nascer. Isso, eu tava muito feliz ali de estar vivendo aquele momento, daquele jeito, sabe? E aí ele nasceu quase, era 15 para as 7 da noite, ele nasceu. E nessa maternidade toda, né? Já atuava como educação física, como profissional de educação física antes. Eu dava aula, eu era professora. De escola? De escola, tá? Eu comecei com ensino médio, ensino fundamental. E aí, quando eu engravidei do Davi, eu tava na PAI. Eu já fazia muito tempo que trabalhava com educação especial. E aí, quando o Davi tinha 3 anos, eu migrei, né? Eu fiz uma transição aí e fui pro bacharel, que seria academia, né? Eu comecei a trabalhar com natação infantil. E aí, da natação infantil, o Pilates começou a surgir na minha vida devagarinho, né? E aí, vou ficar por aqui, gostei do Pilates, me identifiquei, né? É algo que eu sempre gostei, eu sempre tive meio que essa ligação com corpo, fisioterapia, né? E quem vai pro Pilates, normalmente, é quem tem alguma restrição, né? E aí, eu comecei a me identificar com ele e fui. Aí vinham as gestantes, porque muitos médicos indicam, né, o Pilates para gestante. Eu morria de medo de trabalhar com gestante, era pavor. E aí foi devagarinho, assim, né? Sim. E depois na verdade, não, né? Já trabalhasse com gestante, já estava sendo mãe, né? Já tinha o Davi, né? Eu tinha o Davi tinha 3 para 4 anos, mais ou menos, quando eu comecei a trabalhar com o Pilates. E naquela época a gente ainda tinha muito preconceito da gestante treinando, da gestante fazendo academia. Ela tinha que ficar parada, né? Não era doença, mas tu não pode estar fazendo o que tu fazia. Né? Então, até assim... eu ouvi, e os nossos filhos são bem próximos à idade, né? E eu ouvi disso, tipo, não faz. E tanto é que eu parei. Não era aquela pessoa mais ativa do mundo, mas eu tava ali na academia pelo menos 2 vezes por semana. E eu parei realmente, porque... E tu vê uma grávida na academia, os olhares já são diferentes, né? Aquela coisa...
que doida, vai parir aqui. Né? Não agacha porque vai nascer. Né? Então, e eu tinha esse pensamento, eu não pegava de jeito nenhum quando eu comecei a trabalhar gestante de primeiro trimestre. Chegava alguém ali com 8, não pego, não dou aula. Eu trabalhava numa academia, não era o meu negócio, né? E eu dizia, não, vocês querem pegar, vocês pegam para os outros profissionais, mas eu só vou dar aula depois de 12 semanas. Então... E daí, como é que foi essa desmistificação de tudo isso? Então, eu continuei até eu engravidar do Lucas, né? Quando eu engravidei do Lucas, eu já estava estudando um pouquinho mais, porque raramente eu tinha gestantes, então eu ia pegando uma, outra, ia fazendo, né? Normalmente elas vinham depois das 12 semanas, porque os médicos indicavam também, então era algo muito comum elas virem só depois. E aí ali eu trabalhava dessa forma. Quando eu engravidei do Lucas, foi bem a época da pandemia. E aí eu fiquei trabalhando de casa, né, dando aula online e tal, e aí quando foi para eu voltar, retornar para a empresa, aquilo estava me angustiando, porque eu tinha que trabalhar 40 horas semanais, e como é que eu ia com 2 crianças fazer um horário assim? Eu precisava ter um horário mais flexível, né, e a gente sabe que empresa acaba não funcionando dessa forma. E nada acontece por acaso, né? Deus coordena todas as coisas. E ele já tinha preparado tudo. E aí eu sei que tinha um estúdio que a dona tinha se mudado para Criciúma e ela queria arrendar aquele local, aquele espaço. E aí eu lembro que colocaram num grupo, assim, eu vou entrar em contato, só pra saber, assim, né? Aí entrei em contato e ela falou, conversou, eu disse, não, mas eu não consigo assumir sozinha. Faltava um mês pra eu ganhar o Lucas. Como é que eu vou assumir um estúdio, daqui a pouco tendo que entrar em licença de maternidade, né? E aí, assim, não, deixa e vamos ver, né? Se for pra ser na hora certa. Aí eu sei que foi em janeiro, ela me entrou em contato. Ó, eu não consegui ninguém ainda, se tu quiser a proposta ainda tá aqui, tá de pé pra ti, o estúdio é teu, é só tu entrar aí. Aí, não, mas sozinha eu não consigo. Aí eu sei que o meu marido conversando com os colegas, assim, eu topo. Então tá, então vamos. E aí a gente encabeçou, e aí eu saí e fui pro estúdio. Quando eu cheguei no estúdio, já tinham mais alunas, né? Mas as minhas iriam ser 2 gestantes. E gestantes e gestantes de 8 semanas. E aí, assim, né, eu não vou... E eu já sabia que não tinha mais essa coisa, né, porque não. E aí, na gestação do Lucas, apesar de ser em casa, eu treinava. No começo, treinei bastante, assim, eu fazia cross e continuei fazendo. Aí, depois é que fui relaxando um pouquinho, né, mas... E aí, não, eu vou pegar e eu vou estudar. E aí, eu fiz um curso de exercício físico na gestação, comecei a estudar e foi fluindo e começaram a aparecer as gestantes, porque vai passando de uma para outra, né? E aí eu comecei a ter, até que chegou uma época que eu tinha 10, 15 gestantes de alunas, né? Então foi onde elas realmente entraram. E aí eu comecei a estudar um pouquinho mais. Pode pensar assim, tipo, num benefício pra gestante estar fazendo, assim, é fundamental, existe, assim, um benefício, assim, tipo, lá no topo da cadeia, porque a gente sabe que são diversos, né? Mas dá, assim, de elencar alguns, assim, os primordiais, né? Tanto seja o parto, quanto a qualidade de vida. O que tu mais escuta, assim, delas, assim, não, eu preciso vir, por quê? Pra não sentir dor. Porque, assim, a gestação, ela muda totalmente o nosso corpo, né? Principalmente ali, lombar, nosso quadril, o nosso próprio centro de gravidade muda muito. E, então, tu tem que te adaptar àquilo. E se os teus músculos não estiverem fortes, músculos específicos, tu vai sentir dor. Então, a maioria das gestantes que me relata é isso. Às vezes, ela já vem com dor. Muitas vezes a gente não consegue tirar aquela dor que elas já vieram, mas a gente consegue amenizar para que ela não aumente. Então eu sempre digo assim, é o mínimo de dor possível que a gente consiga ficar. Tem gestantes que não tem dor nenhuma, né? Até hoje de manhã eu dei aula para uma, ela não sentindo dor nenhuma, nada. Ela assim, eu tô até esperando aquela fase que todo mundo diz que dói tudo, né? Eu assim, não vai chegar, porque daqui a pouco já tá ganhando e não vai chegar essa fase. E é uma pessoa que sempre se exercitou, sempre fez, né? Fazia cross, depois fazendo pilates, então estava sempre muito ativa, então o corpo dela estava preparado para todas essas mudanças, né? Então eu acredito, assim, que o top 1 é realmente tu ter uma qualidade de vida, tu conseguir dormir direito, tu não sentir dor, né? Não ficar mancando por causa do ciático. Eu fui a louca do ciático e eu fazia pilates.
também comecei depois do segundo 12 semanas. trimestre, né? De chegar... Mas, olha... Uma vez eu mesmo travei, só a Karen que destravava na fisioterapia pélvica, porque era É muita punk. sobrecarga ali aquele Região. lugar, aquele espaço ali, né? E tu tendo que ganhar muito espaço para aquele bebezinho nascer. Teus órgãos ficam todos... Então a gente até pode falar que fazer o Pilates pra quando tu já é tentante já é uma... É o ideal. Assim, eu sempre digo, tá tentando ou não tá tentando, vai fazer exercício, sabe? Ah, mas eu tô pensando em ter filho daqui a 2 anos. Beleza, vai fazer exercício. Já vai preparar o teu corpo para aquilo, sabe? E o exercício não é para uma fase específica, o exercício é para a vida. Então, tu tem que estar ativo, né? A gente sabe que o exercício físico, ele vai te trazer benefícios durante toda a tua vida. Ele é o remédio natural que tá aí pra gente. Então, ele é muito importante. Independente se tu tá gestando, se tu não tá no pós-parto. Quando é que ela geralmente se volta? Depende da via de parto. Da via de parto, Da via tá. de parto, é. Normalmente, ali, a parto normal, em torno de 30 dias, né? Eles vão liberando pra gente trabalhar um pouco menos de abdômen, mas ir trabalhando um pouco de respiração, trabalhar um pouquinho de fortalecimento, né? Mais pernas, mais braços, mas tá aí trabalhando. Cesárea, às vezes 60 dias, depende muito do médico. Já vi médico liberando com 40 e pouquinhos. Né, para fazer uma caminhadinha leve, uma coisinha, então depende muito. Depende também do histórico, né, da gestante, se cicatrizou, se não, né, se teve complicação, eu acredito isso também, né. Eu acredito ali, quando o médico anda muito cedo, eu já fico meio assim, né. Já fica meio... Aí eu cuido um pouco mais com o que eu tô trabalhando, né, não deixo de pegar, porque eu sei que aquilo às vezes é importante até pra ela, tá saindo de casa, tá dando aquela esparecida, é muito importante, é o momento dela, então assim, a gente trabalha diferente de uma pessoa que já foi realmente liberada, ou que teve um parto normal, eu não vou estar trabalhando tanto fortalecimento de abdômen, né, acaba sendo diferente. Outra fase, né? É. E depois de estar trabalhando já com as gestantes, veio a fase de sentir a vontadezinha assim no coração de ser doula. Eu não sabia nem o que era direito. E aí eu tava dando aula e fazendo massagem. Eu sempre gostei das práticas manuais e massagem e tudo mais, né? E aí eu tava fazendo massagem numa gestante ali, uma liberação na lombar. E aí a minha sócia é que olhou pra mim assim, olha só, por que tu não faz um curso de doula? Tu leva jeito pra isso. Aí eu, não sei nem direito o que é isso, né? Aí a gestante tava, faz pra ti me acompanhar no meu parto. Aí a gente brincou, riu, e aí eu comecei a pesquisar sobre, né? E aí, assim, é interessante, porque elas vinham muito me questionar sobre questão de parto, como é que tinha sido. E as minhas experiências não foram, né, as mais, então eu tinha algo bom para falar, principalmente na minha última experiência, e tudo que a minha primeira experiência me trouxe para querer viver o segundo parto. Então, mas eu não tinha algo concreto, eu não sabia de fase de trabalho de parto direito, eu não sabia em que momento ir pro hospital, o que acontecia, tal dorzinha era por quê, sabe? Então, assim, eu acho que vai ser legal, pelo menos, para eu entender e passar para elas algo concreto, algo certo, sabe? Não apenas no achismo. E aí eu comecei a pesquisar e vi que eu queria presencial, não gosto de online, assim, fica às vezes meio, né? Aí eu encontrei um curso presencial, só que era em Floripa. E aí eram 3 finais de semana seguidos. E com o bebezinho eu não tinha como. Aí eu esperei um pouquinho mais, chegou no final do ano, eu fui fazer. E aí foi só ladeira abaixo, né? Ou não. Não, eu acho que ou não, porque as gestantes que porque doula, eu tenho não certeza quero que mais gosto. sair do centro. A gente quer ficar direto lá, é uma coisa muito doida, assim. Eu ficava até com receio, né? Tipo assim, será que eu vou dar conta, né? Entrar num centro cirúrgico, né? E ver todo aquele cenário e vivenciar de uma forma diferente, porque eu não vou estar sentindo. Como é que vai ser a minha sensação vendo a outra sentir dor? Como é que eu vou passar vendo o médico fazendo alguma coisa que não é legal? Exatamente isso. Eu acho que é uma... Eu não sei, já me falaram, não sirve pra isso. Eu acho uma responsabilidade, eu acho, assim, lindo, porque a gestante tá ali e ela acaba ficando vulnerável, né? É uma fase que a consciência, ela tá
meio assim, volátil, né? Fazendo assim, meio maluca. E daí ter alguém assim, que olhe por ela. E daí também dê aquele friozinho na barriga de tipo, não faz que eu tô te vendo, né? Então, pros médicos, às vezes tem algumas enfermeiras que também, às vezes, não, a gente não vive num mundo de arco-íris, né? Estando lá dentro, tu fica Tem vulnerável todo a qualquer tipo de... de funcionários, de profissionais, né? Então, Querendo ou não ter essa responsabilidade, né? De junto com, às vezes, o marido, proteger aquela mãe para que ela possa a sim. melhor sensação que ela pode ter dentro dessa experiência do parto, né? E esse era o meu medo, de chegar lá e ver todo esse cenário, como é que ia ser. Porque até então, eu ficava com arrepio, assim, de ver um vídeo de parto, sabe? Ver o bebê ali coroando e nascendo. Eu tinha aquele, né? E como é que vai ser? Né? Eu vendo tudo isso ao vivo, eu vendo acontecer e tal. Então, eu tinha medo, eu precisava passar por aquilo. Mas depois que eu passei pelo primeiro, e aí o segundo, e tá, quando é que vem o próximo? E agora? Vai nascer? Pode vir que eu tô Pode vir que eu já tô com roupa de ir. Ai, A que bolsinha legal. já tá aqui. E daí, dentro do atendimento ali no hospital, aí envolve as massagens. Não sei se trabalha, tem algumas pessoas que botam os cheirinhos ali, né? A aromaterapia. E como é que e tem as consultas, né? Como é que funciona mais ou menos o teu atendimento de doulagem pra gente fazer um... Aí eu digo que o meu universo começou a mudar, né? Depois da doulagem, né? Foram ciclos, e eu acho que uma coisa foi se encaixando na outra para eu chegar onde era realmente o meu objetivo, que eu acredito que é aí, né? Não sei ainda porque a gente não finalizou esse ciclo, mas eu comecei a fazer o curso de doulagem e aí lá eu vi todas as possibilidades que a gente tinha, né? E como eu já tinha as gestantes ali, eu já trabalhava dessa forma, eu comecei a trazer uma coisa com a outra. O que me trouxe primeiro foi a questão da consultoria de amamentação. Então, eu passei muito perrengue na minha primeira amamentação, foi terrível. A segunda também não foi um mar de rosas, mas foi melhor. Então, a primeira coisa, não, eu vou querer trazer junto com a doulagem essa parte da amamentação para auxiliar elas. Então, juntei os dois casos que eram a minha ferida, né? Que eram as minhas dores, que eu não quero que elas passem as mesmas coisas. Então, eu comecei a estudar um pouquinho daí. Aí, depois começaram a vir outras coisas, né? Outros cursos e outros aprendizados. Junto com massagens, junto com aromaterapia, né? Como é que eu posso fazer para estar liberando mais espaço, para estar aliviando? E aí, a gente começa a agregar. E aí, tem todo esse trabalho, toda essa preparação, né? Aí antes a gente tem as consultas, educação perinatal. Na educação perinatal eu já passo para o próprio acompanhante as massagens que eles devem fazer. A gente trabalha com técnica de spinning babies, né? Então eu já passo para eles ali alguns diários para eles fazerem nelas, para ir liberando espaço e ajudando e relaxando elas também, né? Porque elas precisam ser mimadas também. Essa fase é a melhor fase que tem, né? A gente tá ali no centro da atenção e realmente é a hora que a gente mais precisa que as pessoas enxerguem a gente, né? Porque, além de toda, é uma responsabilidade, é uma incerteza, porque por mais que a gravidez, às vezes, ela corra tranquila, de uma hora pra outra, ela pode mudar. Né? Futuro só Deus pertence e a gente fica, assim, rezando pra que sempre, né, se encaminhe da melhor forma, mais. E daí a gente fica com aquela injeção aquela injeção, não, né? Aquela enxurrada de hormônios e tudo. A gente precisa desse olhar direcionado. A gente precisa que ter pessoas assim que elas olhem e que saibam, que já tenham passado por dores e que saibam o quanto isso pode acabar te magoando, te machucando, né? Porque esse emocional da mãe depois é necessário, né? Preciso. E os teus pós-partos foram tranquilos? Ou por conta, assim, da amamentação? Teve algum... Então, eu acredito que mais pela amamentação mesmo, sim. O do Davi foi muito punk, porque a informação era pouca também. Eu também não sabia que tinha consultor de amamentação, nem sei se naquela época tinha alguém por aqui. Eu acho que não, né? E aí eu lembro, assim, nitidamente de uma cena que eu tava deitada na caminha e os meus 2 peitos sangrando, e o Davi chorando de fome e o meu marido, assim, escorado, sem saber o que fazer, sabe? A gente não queria dar fórmula, a gente queria realmente amamentar, mas a gente não tinha pra onde correr.
né? E o banco de leite naquela época não era tão assim também de acolher, de ajudar, né? Já mudou muito, graças a Deus. E aí eu lembro que eu passei por tudo isso assim sozinha, né? E aí foi aquela coisa, foi aos pouquinhos, mas a do Davi eu não lembro de ter uma amamentação feliz, sabe? De ser aquele momento agradável, prazeroso. Então, pra mim, eu acredito que foi o que mais pegou mesmo, a questão da amamentação, né? O sono a gente sabe que pega, mas a gente acaba lidando com isso, né? Já vira vacinada, né? Já, perfeito, mas a amamentação, pra mim, foi o pior. E aí, na do Lucas, eu saí do hospital já com o número da fono, que também era consultora de amamentação. E aí, quando deu o primeiro perrengue ali, eu ainda segurei um pouquinho, porque, né, a pessoa acha que pode fazer tudo sozinha, né? Não, agora eu já sei, eu tenho mais informação, eu né? Eu sou mãe de segunda viagem, já sei tudo, sabe nada. Aí, quando deu ali o primeiro perrengue, que eu não conseguia mais amamentar, que eu tava tirando leite do meu peito e dando na mamadeira, porque botava ali, era uma dor horrível. Aí eu disse, não, chegou a hora, vamos lá. Aí eu liguei pra ela, fui, e depois disso fluiu. E aí o Lucas mamou até 1 e 2, o Davi mamou só até os 8. E parou com 1 e 2 e eu chorando quando ele tinha parado. Tá, mas não vai mais querer mesmo, tem certeza? Né? Assim, vem, volta. Mas eu lembro de ter fases felizes com o Lucas na amamentação. E o pós-parto foi bem de boa também, bem tranquilo. Quem te procura na gestação já tem esse combo fechado, né? Já encontra uma profissional completa. Uhum. Tem outras doulas até que, né, auxiliam ali na amamentação, mas também não tem essa formação técnica, né? Vamos dizer assim, né? Já não traz tanta seguridade quanto alguém que foi lá e estudou. Sabe pela experiência, por ter passado algumas vezes, mas alguém que sabe do que tá acontecendo, das coisas que podem acontecer derivadas a uma situação. Sim. É que é fundamental, né? Vamos supor, de uma pega incorreta, pode vir vários outros problemas, sabe? E vai chegar um ponto, e um ponto não muito longe, às vezes dá um dia. Tu já não vai mais conseguir botar aquele bebê no teu peito, porque o teu peito tá doendo muito, aí vem a apojadura, tu já não consegue mais manusear aquele peito, e tu não sabe o que fazer. E daí fica uma doideira, né? Porque a apojadura veio, acabou-se, né? E a apojadura é assim, tipo, tu tá bem, daqui a pouco tu vai... Do nada. Tá, que isso aqui? Opa! Como assim? Senhor, meus meus pedidos pedidos foram realizados, né? Então... uma doideira, eu não tinha nada, eu era reta, do nada. Tipo, eu não soube nem lidar com isso. Falar assim, ó, eu fiquei mais dias no hospital também, eu tive um renguezinho ali. Eu não tinha mais nem roupa, porque o seio era aí que eu fui ver, rosquinha de amamentação, isso, aquilo. E há 3 anos atrás. Hoje já tá lá, né? Na lista do enxoval, eu lembro que eu ganhei um planner. Feliz da vida, aquele planner, né? Tudo que tinha que estar na bolsa do bebê, né? Da mãe não tinha rosquinha de amamentação, não tinha, assim, tipo... E isso que, na minha época, eu contratei enfermeira obstétrica pra me acompanhar. E já tinha consultora de amamentação, né? Quando tu ganhou o Lucas também, né? Já tinha. Mas não era muito dito. E hoje a gente já sabe que é um combo de informação que vem. E quando a gente encontra um profissional, assim... É que, tipo assim, Cara... vai fazer a bolsa, tá? É a bolsa do bebê. É o enxoval do bebê. Tá, e o enxoval da mãe? O que essa mãe precisa? Além de camisola, além dos absorventes, né? Calcinha com os ela precisa de informação, ela precisa saber o que vai acontecer depois que ela sair ali do hospital, que as enfermeiras não estão mais ali. O que vai acontecer? Tá, dali a 3 dias, como é que vai ficar esse peito? O que ela vai fazer? Apavorada, eu lembro. O peito vai ficar duro, tá? E agora? Eu vou pra baixo do chuveiro, botar pente e sabe, água quente aqui. Assim, não foi a profissional que me instruiu, mas, tipo, eram informações assim que são chegavam, as informações, né? Porque eu pego bastante caso, assim, de pegar um peito muito cheio, que aquela produção tá muito, muito, muito doida, porque a mulher foi aconselhada a ir pra baixo do chuveiro quente e fazer massagem numa apojadura. Sabe? Que tu sabe que vai fazer mais e mais e mais e muitos mais leis. Então, assim, eu acho que tá na hora, né? Já passou da hora de colocar junto com a bolsinha do bebê ali o item que tem que colocar, fazendo da mãe também, e colocar a consultoria da amamentação. Né? Se tá tudo certo, se ali no hospital foi suficiente, beleza, mas aquelas que não foram, elas vão saber que tem esse suporte.
Mas assim, eu acredito que informação é tudo, né? Assim como a gente vai pro parto e se prepara pro parto, né? Hoje a gente já sabe da importância da informação que nós temos que ter pra tá entrando na parte do, né? Do desfecho da gestação e aquilo ali acontecer. E daí depois, né? É bem isso. A informação do depois também é importante, né? Hoje, eu, Jéssica, né, na minha cabeça isso, vejo assim o amparo psicológico como algo que é fundamental desde o início, a parte de exercício físico que, querendo ou não, a médica, né, quando o médico ou a médica, quando ele instrui que o exercício é só a partir das 12 semanas, que é a partir do segundo trimestre, aquele trimestre ali que tu não faz, é um trimestre que ele te cobra caro lá na frente, né, não só pela dor, mas, né, pra mim, né, na minha concepção, assim, que sou eu, na minha cabeça, a dor, o tempo pra mim, o emocional, o tá se sentindo bem, porque, querendo ou não, na gestação, tem vários fatores, tipo, tu incha, e tu tá fazendo atividade física, tu sabe que tu tá colaborando, e que não é porque eu não tô me exercitando, porque eu não tô me cuidando, que eu tô ficando assim, né, que tô inchando. E tu já sabe que tá fazendo todo o possível, mas que aquilo ali é da fisiologia do teu corpo e o teu emocional acaba ficando mais leve, né? E tem a questão dos hormônios do bem, né? Quando tu pratica um exercício, tu sai daquela sessão, tu sai cansado, mas bem, tu tá legal contigo, tu tá te sentindo melhor. Então, isso é muito importante pra gestante. E desde o começo, né? Desde o começo, esses hormônios são muito importantes de serem liberados, da mulher tá se sentindo bem. Né? É mais leve, mas quando eu fazia o Pilates, foi pior que até o CrossFit, assim. A gente sai dolorida, assim, eu o negócio digo que o Pilates é leve pra quem nunca fez. Bem nessa. Eu achava, assim, clássico, né? Ai, que lindo. Alonga, respira. Vai pensando que... Vai, princesa. Sai de lá, olha, tudo repuxado de dor, assim, tipo, a dor boa, né? Não é aquela dor de estar sentindo dor por causa da gestação. É aquela dorzinha que a gente gosta, aquela dorzinha do treino. Tu sai ali na hora muito cansado, tu sai às vezes muito fadigado, com dor, tudo tal, mas é uma horinha que tu vai estar ali sentindo aquela dor, depois o resto tu vai estar sentindo alívio, tu vai ver no teu dia a dia os benefícios, então vale a pena. E se tu fica às vezes com aquela dorzinha de, vai sentar, daquela repuxadinha na perna, é bom. É gostoso, né? É gostoso. A gente sabe que aquilo ali é benéfico, né? É a dor do bem. É a dor do bem, é isso mesmo. Eu acho que a gente passou por todas as nossas estações, né? Acredito que sim. A gente conversou sobre tua maternidade, a gente falou um pouco do teu trabalho, desde a parte de educação física, a doula, a amamentação. E a gente vai chegando no final desse episódio. Bem rapidinho passou, né? Pois então. E eu queria conversar, né, contigo pra te deixar as tuas redes sociais, para as pessoas te seguirem. Que eu tenho sempre informação lá, tem acompanhamento dos teus atendimentos, né? De vez em quando também tem. Que a gente possa te acompanhar. O Instagram, ele é meio doido, assim, né? Ocupa muito o nosso tempo. Então, às vezes eu não consigo atualizar tudo, fazer postagem, aquela coisa bonitinha, né? Não dá. Mas eu tento sempre estar colocando ali algumas informações. Quando vem bebê ou quando acontece alguma coisa, a gente sempre coloca ali, né? Aquilo que é essencial, tu tá sempre colocando, é isso que importa. É isso, não encher muita linguiça, digamos assim, né? Mas trazer informações. Até tem muitos temas que eu quero trabalhar ainda, mas ainda não deu tempo. A gente é mãe, né? Traremos. A gente é mãe, dona de casa, empreendedora. Então. Olha, são muitas funções. Daí a rede social dá uma sugada na gente, né? Dá uma sugada legal. Mas a gente tem, né, algumas informações bacanas lá. É Gidoula. Então, pode entrar lá, quem tiver alguma dúvida me chama ali no direct, tem também já direto o WhatsApp, pode chamar direto por lá, que a gente conversa um pouquinho também. E também trabalha com quem não é gestante, né? Também, atendo Pilates também, quem não é gestante, pós-parto, né? Eu digo que eu atendo todos os gêneros, né? Mas o meu foco é gestante e pós-parto, mulheres, né? Gestante, pós-parto, ou quem quer tentar, mas atendo todos os gêneros. Então é isso, Gi. Muito, muito obrigada por ter te dado esse tempinho na tua agenda pra vir trazer um pouquinho de informação pra gente. Muito obrigada pelo mesmo. Convite, foi um prazer. Que bom. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o episódio com a Gi. Se você se sentiu acolhido, se você obteve informações, né? Peça, compartilhe, que curta o nosso vídeo, pra que cada vez mais a plataforma entenda que nós somos relevantes e entregue o nosso conteúdo pra mais pessoas. Até o próximo episódio.
Podcast Maternize-se Apoio. Laboratório Santa Catarina, realizando exames com qualidade e confiabilidade, em uma estrutura autossustentável, proporcionando conforto nos atendimentos em especiais para gestantes, lactantes, crianças. Siga o Instagram, lab.sc. Retroca Baby. Somos um brechó infantil de luxo especializado em tamanhos do RN a 6 anos. Temos uma curadoria exigente na qualidade para oferecer as melhores peças. Vamos conferir as peças, cuidamos com maior carinho para seus filhos, oferecendo qualidade, preço e conforto. Pratique conosco um consumo sustentável, consciente e inteligente. Vinha para Retroca Baby. Siga o Instagram, brechó_retroca_baby_boutique. Conex Digital. Somos uma empresa focada em conectar você e sua marca com pessoas e consolidá-las no mercado digital de forma profissional e assertiva, para que você fique tranquilo com o dia a dia da sua empresa, sem precisar se preocupar com as redes sociais. Sexta Vi. Ajudando você a surpreender com cestas personalizadas, um presente com sentimento, mensagens e representatividade para quando não conseguirmos nos fazer presentes. A nossa entrega é sempre maior que uma simples cesta. Um presente incrível para as mamães chegarem em casa da maternidade para presentear sem motivo, para se fazer presente e para comemorar datas especiais. Instagram, Sexta Vi Vida e Doce.